Olá, esse é o Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite. E eu sou a Fernanda Manhota. E hoje nós vamos falar sobre carreiras em relações internacionais, nesse caso, a carreira acadêmica. Yes! Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa seu comentário e segue também a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo, as minhas, as da Fernanda e as do canal. Isso aí. E bom, hoje a gente vai começar a destrinchar conteúdos de um vídeo que a gente fez há um tempo atrás, falando sobre a vida, carreira, enfim, de relações internacionais. A gente vinha sempre recebendo pedidos do pessoal que queria saber mais sobre RI, então lá no começo do canal a gente fez um vídeo explicando o que era graduação, onde podia trabalhar e tal, um dos nossos vídeos mais assistidos, né, aqui do canal. O mais assistido. Profissional de RI. Profissional de RI, e ajudou bastante gente, inclusive, que escreveu pra gente, disse que estava motivado pelo vídeo, enfim, mas depois desse vídeo surgiu a demanda para que a gente aprofundasse um pouco mais nas várias carreiras que a gente lista lá como possibilidades, né, efetivas da nossa área. Então, hoje a gente vai começar até puxando a sardinha para nossa brasa, né, a falar da carreira acadêmica. Espere aí se você tem interesse por outras carreiras, porque nos próximos vídeos aí, ao longo dos próximos meses, a gente vai explorar a carreira nas empresas, no comércio, na área financeira, enfim, tudo que a gente listou lá vai aparecer de novo aqui, agora com mais detalhes. Se você tem alguma dica de alguma carreira que a gente não mencionou naquele vídeo, mas que você quer ver aqui no canal, então deixa aí usando a hashtag EDCC Responde que a gente faz o vídeo pra você. Carreira acadêmica. Bom, o nome já fala, né, traz a ideia da academia. Academia no sentido de que é um lugar onde você vai treinar o seu cérebro, né? Mentira, não é isso? Que piada horrível. É com A maiúsculo, tá? Não é você que vai pra academia tomar whey, é outra coisa que a gente tá falando. Shake de proteína, não. Academia com A maiúsculo no sentido da universidade, onde se ensina, onde se aprende, onde se faz pesquisa. E aí a gente tem alguns setores, algumas formas de analisar isso aí. A academia no Brasil é um pouco diferente da academia nos Estados Unidos, dos países europeus. Aqui, por exemplo, a gente tem uma divisão muito grande entre a iniciativa pública e a privada. A pública só é possível de entrar a partir de concurso público. E para isso você precisa ter, no mínimo, pelo menos em geral, nas mais famosas, nas grandes cidades, nas capitais, precisa de doutorado. O doutorado na área correspondente aonde você vai atuar. E algumas pedem só o mestrado. Nas universidades privadas, cada vez mais pede-se também o doutorado. Está ficando cada vez mais raro a exigência de apenas o mestrado. Não que seja apenas no sentido de que seja pouca coisa, mas é porque o mestrado dura um tempo menor, depois o doutorado dura pelo menos, em média, uns 4 anos. Então a gente tem essa questão da titulação. A titulação é um dos pontos principais para começar a entrar na vida acadêmica. Aqui no Brasil existe uma legislação, né, que define a titulação mínima para dar aula no ensino superior como sendo a de especialista. O que significa isso? Se você quer trabalhar efetivamente, né, principalmente nas universidades privadas, você precisa ter pelo menos feito uma pós-graduação lato sensu, né, e evidentemente é preferível que você tenha uma titulação até mais elevada, mestrado, doutorado, mas o ponto é, só sendo graduado você não pode dar aula nas universidades brasileiras, isso é muito importante. Também não vale se você tiver feito, por exemplo, uma pós-graduação, um mestrado no exterior sem ter revalidado no Brasil. Tecnicamente você tem o título porque você se submeteu ao curso, aprendeu pra caramba, mas se o título não tivesse sido convalidado aqui no Brasil, né, comprovado em relação a uma titulação equivalente, você não consegue dar aula. Então, para começo de conversa, se você quer ser acadêmico aqui no Brasil, você tem que saber que vai precisar de titulação, no mínimo especialista, preferencialmente mestrado ou doutorado, e que isso vai ter que ser validado ou obtido aqui no nosso próprio país. Esse é o ponto de partida para você que quer seguir carreira acadêmica. Sobre a validação, ela geralmente ocorre em universidades públicas, em setores específicos, então você não pode sair revalidando seu diploma onde você quiser, e ele depende de um processo que é burocrático, é difícil e às vezes é um pouco custoso, porque depende também de uma tradução juramentada, que é quando uma pessoa que tem uma formação muito específica também vai fazer a tradução do seu diploma e daquilo que você fez de produção. Mas, nos últimos anos, a partir do governo Dilma Rousseff, se eu não me engano, houve uma flexibilização da questão da validação dos diplomas. Está um pouco mais fácil validar o diploma, principalmente de mestrado, que costumava ser mais complicado. Isso porque as grades curriculares e o tempo que era levado para fazer o mestrado fora do Brasil era menor. Então você demandava muito menos aulas, não necessitava de uma dissertação de mestrado necessariamente, às vezes era só um artigo científico. E comparado ao esforço que se tem aqui no Brasil para fazer o mestrado, e isso não estou nem entrando na questão do mérito, o que é mais difícil ou não, o que é melhor, o que é pior.
mas simplesmente da questão do tempo, que era um critério que o Ministério da Educação costuma usar. Então, nesse sentido, as pessoas que fazem mestrado fora têm que validar esse diploma aqui, e isso precisa ser feito com um processo muito burocrático, que você tem que olhar com calma se você realmente quer dar aula no Brasil e fez mestrado fora. Então, tem que fazer esse cálculo aí para ver se vale a pena. Em geral, os doutorados são revalidados com uma certa facilidade, porque, como o Lucas falou, eles são estruturados a partir de premissas muito semelhantes no Brasil e fora, principalmente eixo Estados Unidos e Europa. Os mestrados é que são bem diferentes, né? Além de tudo que ele disse, a própria questão do tempo de integralização são bem, às vezes, incompatíveis, né? A maioria dos mestrados na Europa, por exemplo, duram 1 ano, quando no Brasil a gente está falando de pelo menos 2 anos e meio, né? Então, é bem complicado. É uma dica para você que está querendo estudar fora, mas que pense depois em voltar para o Brasil para ser acadêmico, para dar aula, enfim, fazer pesquisa aqui. É importante que você se atente a isso, que você já comece a se informar sobre revalidação. Na carreira acadêmica, é muito importante que você também tenha clareza sobre as vastas opções de enquadramento profissional que efetivamente podem ser uma opção para você. Na prática, a gente costuma falar em 3 grandes modelos de contratação. Boa parte dos professores que talvez você tenha tido na vida, se você estudou em uma escola particular, por exemplo, numa universidade privada, talvez tenham sido professores horistas. O que são professores horistas, né? O caso do Lucas, por exemplo. Professores horistas são aqueles contratados pelas instituições, sobretudo as privadas, que visam oferecer determinado conhecimento em áreas específicas de saber e que vão lá para ministrar suas disciplinas num determinado volume de horas pré-acordado. Então, ele não tem uma sala, por exemplo, dentro da universidade, ou ele não dedica as suas horas de trabalho a atividades administrativas e nem nada, mas ele está focado em preparar aulas e dar essas aulas, né? A maior parte dos professores das universidades privadas, hoje em dia aqui no Brasil, são horistas. Então, eles vendem jobs, né? Baseados nas disciplinas que eles conhecem. Uma segunda modalidade é o que a gente chama de professores em tempo parcial. Ou seja, de repente você não quer apenas ser um professor horista que trabalha até em várias instituições dando as suas aulas, você quer um pouco mais de vínculo com uma instituição e aí você é contratado por um pacote de horas, geralmente 20 horas semanais, né? Por isso que a gente chama de tempo parcial. Você não se dedica apenas a uma instituição em geral e você não apenas dá aula, mas você passa a acumular algumas outras atividades, projetos, pesquisa, enfim, você realiza coisas da esfera administrativa ou mesmo de research, que não sejam apenas as coisas que você faz em sala de aula. Existe uma terceira categoria, que é onde eu pessoalmente me enquadro, que é o chamado professor tempo integral. Professor tempo integral é a realidade da maior parte das universidades públicas aqui do Brasil e em algumas privadas também existem, digamos, cotas ou uma quantidade mínima de professores dessa natureza. O que faz um professor como eu, né, tempo integral? É o cara que tem uma função estilo emprego tradicional, né? CLT, 40 horas semanais, então todo dia eu acordo, tenho horário para entrar, de almoçar e de sair do mesmo lugar, da mesma instituição, onde eu me dedico não apenas a um volume de horas de aula, mas também a outras atividades que aí têm uma função mais institucional, administrativa, até burocrática, dentro lá do campus. Então, quando você quer ser professor, leve em conta essas 3 categorias. Você pode ser um professor horista, você pode ser um professor parcial ou um professor integral. Essa separação, gente, ela na verdade, ela não é necessariamente uma escolha nossa, né? As universidades, as faculdades, os centros universitários que definem qual vai ser o critério de contratação desses professores. E aí cabe ao professor ou não aceitar. Em geral, as particulares, a sua grande maioria, contratam apenas horistas. E isso tem um impacto também na relação desses profissionais com as suas instituições. Por exemplo, professores horistas, em geral, não orientam iniciação científica, às vezes não orientam TCC, monografia, né? Às vezes sim, depende da instituição. Eles não fazem pesquisa, por exemplo, dentro da faculdade, eles não têm obrigatoriedade de mostrar impacto, não tem que produzir artigos científicos, nada do tipo, não tem que produzir eventos, não tem que assumir, ou não devem, né, assumir cargos administrativos. E tudo isso, se for feito, tem que ser um contrato à parte, valendo horas da semana especificamente. Por exemplo, se eu oriento uma certa quantidade de alunos, eu recebo uma certa quantidade de horas-aula a mais das horas que eu dou de aula dentro da sala de aula. Inclusive, a remuneração é baseada nisso, né? Um multiplicador, para o caso do horista. O horista é o cara que vai ganhar um X, que é a hora-aula dele, correspondente à titulação que ele tem e tudo mais, vezes, né, o número de horas que ele dedica àquela instituição. Então, você tem uma hora-aula X e você multiplica pelo tanto de dedicação naquela determinada organização. O tempo parcial e o tempo integral são pacotes de remuneração. Você recebe um valor fixo mensal referente a essa dedicação de 20 ou 40 horas que eu mencionei anteriormente. Então,
tem que compatibilizar tudo isso até para saber como é que vai ser o salário e tudo mais. Varia muito no mundo acadêmico. Só lembrando, as 3 categorias são CLT, ou seja, nós temos férias, 13º e todas as obrigações naturalmente, né? Porque é ourista, ou tempo parcial, tempo integral, que tem diferenciação, isso é importante. Isso aí. Vou falar agora das atribuições desse professor, dessa pessoa que vai para a carreira acadêmica, né? Que são algumas. Olha, e eu vou ser bem sincero com você, se você não gosta de ler, de escrever, de passar seu tempo sentado fazendo isso tudo, não é sua área, não é para você, não vai funcionar. Só chegar lá e vou falar sobre a minha vida, eu sinto muito, mas isso tá mais para o tal do coaching de hoje em dia, que é qualquer outra coisa menos acadêmico. Então, não. Você tem que gostar muito de pesquisar aquilo que você está falando, você tem que ser especialista em determinado assunto, você tem que realmente preparar a aula. Isso leva tempo, isso leva dedicação, você vai gastar realmente um processo nisso tudo, que não é simples. Então, nesse aspecto, a primeira questão é a docência, dar aula. O que eu preciso para dar aula? Olha, a primeira coisa que eu te falo é, você não pode ter vergonha. Tem que ter a capacidade de chegar e conversar com pessoas distintas, tem que ter a capacidade de acordar todos os dias na semana, naquele mesmo horário, para falar sobre coisas que você vai repetir durante vários semestres, inclusive, com uma possibilidade muito grande, ou da mesma disciplina há um tempo. E não tem problema, se você gosta daquilo, se você acha que faz sentido, tudo bem. Às vezes parece um trabalho maçante, mas depende muito de vários fatores. Da turma, da mudança de conteúdo, porque esse é outro fator interessante. Você não pode dar aula com o mesmo conteúdo todo semestre. Isso é um pouco de picaretagem, tá? Já vou avisando. Você tem que renovar esse conteúdo, tem que ler coisas novas, tem que trazer novas teorias, novos artigos. Por isso é um trabalho que é muito dinâmico, a depender também da pessoa que está oferecendo esse serviço, né? O professor, ele pode ser o melhor professor do mundo porque ele traz coisas novas, ou ele pode ser aquele mesmo professor que repete a mesma coisa a vida inteira. E tem a ver também com a área em particular que efetivamente o professor ministra, né? No nosso caso aqui, nós somos professores de RI, que é uma parada que se renova a cada dia e que se altera com uma dinâmica muito grande. Então não dá para dar a mesma aula sempre. Se você quer ser acadêmico, já vai acostumando, vai ter que estudar a vida inteira. Como que a gente prepara a aula? Olha, cada pessoa prepara de um jeito diferente. Como é que é o meu método? Eu gosto de separar o material todo, ler vários artigos, pegar os clássicos, né, os textos clássicos, os livros clássicos, definir o que eu vou usar de cada um, e a partir disso tudo, da minha leitura, eu vou e preparo slides. Eu sou o professor que gosta de apresentar os slides em toda a aula, mas o que eu coloco no meu slide, por exemplo? Eu não coloco textos, eu não coloco nada escrito de uma forma muito ampla. Às vezes tem um trechinho aqui, outro ali, mas eu uso tópicos, e por isso que eu brinco com os alunos. Gente, os slides não são para vocês, são para mim. Para eu saber onde eu estou, o que eu preciso falar, para eu ter uma linha temporal, para não esquecer nenhum dos detalhes, nenhum dos conceitos. Por que isso é importante na questão? E os alunos costumam, às vezes, gostar um pouquinho, porque eles costumam ter, realmente, itens para poder escrever do lado. Às vezes, tem gente que gosta de anotar, tem gente que não. Eu gosto de preparar a aula assim. Eu ficho os textos que eu preciso usar, depois de ter selecionados, depois eu faço os slides, e todo semestre eu reviso esses slides. Então, é um trabalho chato às vezes, é um trabalho que demora muito tempo, mas faz parte do pacote de ser professor. Já eu sou do time sem slides. Eu até faço os slides, para todas as disciplinas que eu já ministrei, eu tive slides, mas dificilmente eu disponibilizo. Às vezes os alunos talvez nem saibam que eles existam, porque os slides são parte desse processo de preparação pessoal, para organizar o que eu acho que eu tenho que falar. Mas na sala de aula mesmo, eu sou do tipo que gosta de lousa, que gosta de falar, que gosta de outras coisas. E essa questão é muito interessante, né? Faz parte da carreira acadêmica você descobrir a sua própria identidade profissional. Vai ter vários tipos de professor. Você tem que encontrar ao longo do seu processo de ganho de experiência o que faz mais sentido para o seu estilo, né? Identificar o seu estilo e trabalhar as forças, né? As potencialidades desse estilo é uma coisa que vai fazer toda a diferença, que vai efetivamente te deixar satisfeito e realizado, e também vai deixar os seus alunos mais, digamos, cientes do que eles devem esperar de você. Os meus alunos não esperam de mim a mesma coisa que eles esperam do Lucas, porque eles já entenderam que a gente segue estilos distintos. Então aí quando você pensa no estilo de cada um dos professores, eu, por exemplo, eu adoro usar música, memes, divas pop, drag queens, séries, filmes, jogos, e meus alunos sabem disso. Se eu puder dar um exemplo usando Game of Thrones, eu vou fazer isso. Se eu puder usar um exemplo falando da Alaska disputando com a Bianca Del Rio, de como é que a Bianca Del Rio está cancelada pelas coisas que ela falou, isso tem a ver com a aula de feminismo, vou falar também. É uma tática, é uma brincadeira que a gente faz. Jogos, por exemplo, os alunos vão lembrar, por exemplo, da questão do Dilema do Prisioneiro, em Teoria 2, que eu sempre faço eles entrarem todos
em disputa uns contra os outros e no final do curso eles vão estar todos se odiando por minha culpa. A culpa na verdade não é minha, eu estou mostrando para vocês como vocês são egoístas e como isso justifica determinadas ações que são tomadas supostamente de forma racional. Tá vendo? São as chamadas metodologias ativas de ensino. A gente pratica bastante, né? Não é todo professor que gosta, mas é um pouco um universo a ser explorado nessa coisa da pedagogia, das novas formas de acessar os alunos, essa ideia de aprendizagem ativa, né? Então, lá, por exemplo, nas matérias de teoria de RI que a gente cuida e ministra, a gente faz, por exemplo, a queimada das RI. Mandando um salve aqui pro Vitor, que já esteve aqui no canal. Ele é um que ajuda a gente sempre nessas coisas. A gente, na queimada das RI, por exemplo, ensina balanço de poder e teoria realista, utilizando um jogo de queimada que é todo diferentão, demarcação de quadra em territórios, uso de várias bolas ao mesmo tempo, enfim. Um dia a gente vai fazer aí uns experimentos e a gente conta no canal sobre isso. Mas se você um dia for acadêmico, você vai se interessar por esse tipo de coisa, porque é um pouco nosso instrumento de trabalho, né? No ambiente universitário, é bem comum a gente ouvir falar do chamado tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Até agora a gente estava basicamente falando do ensino, que de fato ocupa a maior parte do tempo dos professores em geral. Mas a carreira acadêmica também envolve atividades de pesquisa e de extensão. E é sobre elas que a gente vai comentar um pouco agora. Bom, pesquisa é aquilo que começa, em geral, na pós-graduação, quando você ingressa no mestrado, no doutorado, em que você vai buscar se aprofundar em relação a um determinado tema, vai tentar produzir ciência em relação a um determinado assunto. E depois isso acaba tendo reverberação na sua carreira profissional também, não apenas na sua formação. Tem a ver com fazer parte de grupos de estudo que se dediquem a algum tópico em particular, tem a ver com a ideia de que você vai tentar desenvolver e chegar a uma fronteira de conhecimento em relação a esse assunto em particular que você estuda. E dentro das universidades, gera engajamento não só com seus pares que estudam coisas parecidas, mas também com o mercado, com o governo, enfim, que se interessam pelo produto daquilo a partir do qual você está se aprofundando. A pesquisa aqui no Brasil, ela acontece subsidiada, em geral, pelas agências de fomento, né? No caso específico aqui do nosso país, a FAPESP, em São Paulo, né? Ou a FAPERJ no Rio, enfim, cada um dos estados tem a sua regional. A gente tem CNPq, CAPES, e aí, efetivamente, o que você tem que fazer é apresentar projetos que descrevam qual tipo de pesquisa que você quer fazer, e aí você disputa recursos, caso o seu projeto seja aprovado, né? Aí você recebe recursos e você tem que prestar contas em relação àquilo que você está fazendo. Além desses recursos públicos que fomentam universidades públicas, mas também pesquisadores de universidades privadas ou mesmo autônomos, tem os recursos institucionais de uma boa parte de fundações, enfim, grupos de uma forma geral, que muitas vezes contratam pessoas que tenham essas habilidades e competências e que vão usar essas skills para se aprofundar em determinadas áreas. Então, se você, por acaso, for contratado para ser pesquisador em uma instituição de ensino, muito provavelmente vai ter métricas que vão acompanhar qual é o seu nível de desempenho nessas produções. Hoje em dia a gente sempre brinca, diz que tem uma ditadura do Lattes, né? O que significa isso? O Lattes é o currículo acadêmico em geral dos professores acadêmicos, pesquisadores brasileiros, tem que se cadastrar nessa plataforma do MEC. E a partir disso, então, é contabilizada a sua produção acadêmica. Então, o bom pesquisador é aquele que produz coisas de relevância, coisas que geram impacto, que são referenciadas, que avançam em alguma medida a área do conhecimento específica, mas também são avaliadas por quantidade. Então, você tem que produzir coisas muito boas em volume, né, quantidade muito elevado. É uma carreira desgastante, é uma carreira de muita pressão, né, de baixa remuneração ainda no Brasil, mas que contribui grandemente para a nossa ciência, para a nossa tecnologia e efetivamente para a ampliação de saber, de conteúdo aqui no nosso país. Então, uma baita carreira bacana essa de pesquisador, além da docência, que é o clichê de todo professor, de todo acadêmico. E a terceira frente desse tripé, então, seria a extensão. Nós falamos da pesquisa, da docência, e o terceiro, a extensão. A extensão é a tentativa de pegar todo esse conhecimento que é gerado a partir do ensino e a partir do que é pesquisado e levado para fora. Ou seja, estender esse conhecimento para a comunidade, para onde está inserida essa universidade, essa faculdade. Isso é mais comum nas universidades públicas, porque tem um aspecto social quase obrigatório, mas ocorre também nas universidades privadas, quando ocorrem eventos, participação, né, em workshops, são oferecidos cursos livres e coisas afins. Depende muito do interesse que existe da comunidade, depende do interesse também
também da universidade, de quais são as atividades oferecidas. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um fórum de simulação da ONU, na faculdade onde a gente trabalha, que é uma forma de se conectar diretamente com o ensino médio, com estudantes, eles aprenderem um pouco como é a questão da vida do diplomata, da participação em organismos internacionais. E isso, inclusive, algumas universidades federais, eu sei que já tem feito em escolas públicas dos seus estados, né? Algumas UFs, universidades federais, vão lá e ensinam essas crianças, esses adolescentes, a terem uma oratória melhor, a participar um pouco mais desse tipo de evento. Então, tudo que leva conhecimento para além dos muros da universidade. Você que quer ser acadêmico também vai se dedicar a projetos como esse. Em relação à remuneração, a gente percebe que pelo portal da transparência já tem uma média possível de ser apontada nas universidades federais o salário inicial, tá? Que varia em média, bruto, de 7 a 11 mil. Então, depende muito do estado, da universidade federal, e esse valor é inicial, ele vai aumentar ao longo da carreira e ele depende de uma série de outras variáveis. Nas faculdades e universidades privadas isso é extremamente variável, porque depende de orçamento, depende da região onde ela está inserida, depende se é hora-aula, ou seja, se é horista, depende se é tempo integral ou parcial, e não há nenhum valor que a gente possa pegar, porque dependeria, na verdade, das pessoas falarem quanto elas ganham. Isso é um pouco tabu aqui no Brasil, né? Tem o Love Mondays, que fala mais ou menos, então a gente poderia apontar, sei lá, em média aqui em São Paulo, a hora-aula varia entre 40 e 60 reais, chutando por alto. Isso, na carreira inicial. Na universidade pública que ele mencionou, seria esse valor para professores em tempo integral, né? Como a gente mencionou anteriormente. Agora, esses valores de hora-aula, eles são considerados as portas de entrada. Depois, quando o professor é enquadrado em relação à sua titulação e tudo mais, isso varia dentro do plano de carreira de cada universidade. Então, bem variável. E se você também assume funções adicionais, você vai recebendo adicionais por função, né? Como diz o próprio nome. Então, na prática, dificilmente alguém ganha só hora-aula, né? Geralmente ganha hora-aula e mais adicionais por coisas que eventualmente exerça. Varia bastante. O que a gente pode dizer é que aquele tabu do pacto de pobreza, de que você vai ser acadêmico, vai morrer de fome, em geral isso não é verdade. A realidade das universidades é muito aquém da realidade de outros meios, de outros mercados, de fato, né? Menos remunerado do que se você trabalhar em uma multinacional ou de repente no mercado financeiro, mas está bem longe de ser aquele pacto que as pessoas, né, se referem de pobreza. Franciscanos. Não é assim. Dá pra você ter uma vida bacana, levar uma vida legal sendo professor no Brasil e você vai ser feliz, porque é uma carreira massa pra caramba. Se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa comentário, compartilhe com todos os seus amigos, segue a gente nas redes sociais que vão aparecer aí de novo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. É isso aí, aguarde. Próximos vídeos de carreira vem aí. Não adianta, você tem que ser um pouco sem vergonha, tem que realmente chegar lá e falar o que você... Não. Nossa, Lucas, tá todo sem vergonha. Eu sou muito sem vergonha.